Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Man Missionary da língua portuguesa. Vamos lá, hoje nós vamos conversar de aterosclerose. De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina, a aterosclerose ela é uma doença inflamatória crônica das artérias e ela causa um subjacente de cerca de 50% de todas as mortes na sociedade ocidentalizada. Além dela ser um processo inflamatório ativo em áreas focadas das artérias, ela é considerada uma das causas primárias da doença cardiovascular aterosclerótica, que a gente chama de DCVA, resultando em infartos, derrames, doenças arteriais periféricas. 1 em 3 mortes nos Estados Unidos, o problema é cardíaco. Será que nós deveríamos nos preocupar com a doença do coração e desses vasos arteriais do organismo? Bom, pense comigo. Em um único país, como nos Estados Unidos, morreram anualmente cerca de 550 mil a 600 mil pessoas de ataques do coração. Aqui está uma boa razão por que se preocupar. Milhões de pessoas morrendo em só um país. Agora imagina se a gente somar todas as mortes em todas as outras nações, este número estaria enorme. Agora o que chama nossa atenção é a causa desses ataques. Eles têm 3 principais fatores. Nós temos o colesterol elevado, a pressão elevada e o fumo. Todas essas causas, elas podem ser eliminadas e chega-se à conclusão que números enormes de cardíacos morrem prematuramente. Eles não precisavam estar morrendo, ou pelo menos seria muito menor se tão somente as pessoas soubessem como viver melhor. O colesterol elevado, em grande parte, depende muito da alimentação. Em substâncias, encontra-se presente em todas as gorduras que têm a origem em animais. A gordura da carne, ela tem colesterol. O leite, os seus derivados, eles são ricos em colesterol. E também os ovos, principalmente a sua gema, ela é rica nessa substância. Além das fontes mencionadas, tem outras gorduras como a margarina, né? Embora sendo vegetal, ela tende sim a aumentar o teor do colesterol. Apesar de não terem muito a sua fórmula, essas gorduras, essas margarinas, elas têm gorduras saturadas, que promovem também a elevação do colesterol na corrente sanguínea. O colesterol ingerido, ele deposita-se nas artérias, provocando lesões nas pequenas áreas, onde acaba se acumulando outras substâncias. E gradativamente a artéria, ela torna-se mais estreita. E um pequeno coágulo aqui e ali, finalmente, poderá fechar definitivamente esse vaso e provocar um desastre na saúde dessas pessoas. O segundo aspecto, na realidade, é o fumo. O fumo, ele é prejudicial por vários aspectos. Porque ele se trata de um veneno, fumar, né? Ele ameaça o corpo e esse corpo acaba reagindo, permanecendo em um estado de alerta e estresse. E o resultado disso são maiores níveis de adrenalina no sangue. Essa adrenalina no sangue, ela acaba estreitando as artérias e tende a aumentar a pressão. O cigarro também, ele favorece a deposição do colesterol nas paredes das artérias. Então, sim, o fumo, assim como o colesterol, eles podem ser perfeitamente eliminados e os riscos do ataque do coração, eles podem ser fortemente diminuídos. Agora, o terceiro fator que a gente quer conversar é sobre a pressão alta. Igualmente, como os outros 2 fatores da doença do coração, ele pode ser evitado sim. Sofre de pressão alta quem possui uma dieta inadequada. Sim, muita gordura, excesso de comida, muito sal, aumento de peso, a falta de exercício. Teve inúmeros estudos afirmando que sofre de coração quem quer. A doença das coronárias, como também é conhecida, ela é resultado direto do estilo de vida adotado pela civilização ocidental. O resultado disso é um alto nível de vida.
E isso acaba afetando, né, o nosso dia a dia, como fast food, todas as comidas que a gente acaba comendo ali muito rápido, os níveis de gordura muito acelerado, que querendo ou não acaba prejudicando a nossa vida. Teve muitos estudos que foram né, gastos ali milhões de dinheiro, técnicas, coisas que a gente pode tentar fazer para poder resolver esse problema. Medicamentos de todos os tipos foram criados e experimentados. E os resultados, eles não foram muito animadores. Finalmente, ali na década de 60, 70, eles descobriram a cirurgia que a gente chama hoje em dia de ponte de safena. Ou seja, um implante das artérias ali, né, mamárias. Essa técnica, ela possibilita a passagem do sangue através de um desvio da artéria por uma ponte vascular que é retirada da veia safena das pernas do paciente. Esse procedimento, ele trouxe principalmente alívio, a dor que aquela pessoa estava sentindo, e quando estavam as coronárias ali quase fechadas, as coisas melhoraram. Mas o principal não aconteceu, que foi a mudança no estilo de vida. Então, isso foi coisa que foi resolvida a curto prazo. Alguns tempos depois, a doença progrediu e muitos desses pacientes acabaram morrendo, mesmo passando por essa operação. Ali, em volta de 1986, foi feita uma pergunta para o Dr. Hawkins. Pode a arteriosclerose coronária ser controlada ou revertida? E ele respondeu, é possível sim diminuir o ritmo da doença coronária e mesmo reverter o quadro em determinados pacientes. Isso é uma novidade animadora, sim? Uma vez que a aterosclerose está ali por muitos anos, ela tinha sido considerada como uma moléstia progressiva e sem retorno, a gente vê que as pessoas que acabam fazendo uma mudança no estilo de vida, elas conseguem reverter muitas dessas doenças. Então, eles fizeram ali um estudo ali na época de 1924, quando teve ali a Primeira Guerra Mundial, e naquela época eles começaram a notar que as doenças do coração haviam diminuído significativamente. A razão foi pela baixa quantidade de alimentos e gorduras que eles estavam consumindo nesse período. Aí também a mesma observação foi feita durante a Segunda Guerra Mundial, onde os alemães tinham uma dieta restrita ali de 900 calorias. E nunca foi feito isso. E eles perceberam que pouquíssimos alemães estavam morrendo do problema cardíaco. Então ali eles perceberam que é muito melhor mudar o estilo de vida, seguir um estilo de vida correto, do que tentar mudar a sorte das artérias após já estarem extensamente prejudicadas pelas placas de gordura. Apesar disso, há esperança para quem está doente. Agora, tem um aspecto muito estudado hoje em relação ao exercício sobre as coronárias. Quem faz exercício moderadamente, em bases regulares, tô falando aqui de andar mais ou menos uns 15 quilômetros por semana, tá? Eles diminuem seu colesterol total e aumentam o colesterol chamado HDL, que é o benéfico ao coração e às artérias. Além disso também, quem faz exercício, ele reduz o seu peso e a quantidade de gordura no seu organismo. Outro fato também observado é que a pressão tende a ser normalizada. Pressão alta é a causa dos ataques do coração. Os benefícios do exercício sobre as pessoas aparecem ali após uns 4 meses de exercício regular. Nós temos que ter consistência. O mecanismo através do qual o exercício faz baixar a pressão, ele é bem simples. Após a movimentação física, a diminuição diminui a produção de hormônios do estresse pelas suprarrenais e essa queda acaba relaxando as artérias e diminui a pressão arterial. Então, por isso que a gente recomenda na clínica que quando a pessoa está com a pressão elevada, tomar água, vai caminhar e vai se expor ao sol.
porque tudo isso vai ajudar a relaxar essas artérias e diminuir, consequentemente, a pressão arterial. Além disso, o exercício ele tem outra vantagem também. Ele ajuda a eliminar o hábito de fumar. Então, se você está lidando com alguém que tem o hábito de fumar, põe essa pessoa para fazer exercício. Há menor desejo e compulsão por fumar quando as pessoas praticam exercícios regularmente. Agora, tem uns cuidados que precisam ser tomados quando se pretende iniciar um programa de exercício, principalmente se as pessoas estão com certo grau de doença de arteriosclerose, tá? Nas suas artérias ali. Nesse caso, é legal começar devagar e procurar uma orientação com seu médico, tá? Porque várias pessoas vão ali bem entusiasmadas, né? Porque descobriu que tá com a artéria ali entupida e quer fazer um exercício e acaba exagerando na quantidade de exercício que pode ser permitido pela sua condição. E ali muitas pessoas a gente ouve falar que teve acidentes graves e alguns acabam até morrendo enquanto estão fazendo exercício, né? Então sempre comece devagar e procure uma orientação do seu médico, tá? Voltar às práticas de exercício é mais do que apenas um meio de tentar emagrecer, de perder peso ou até mesmo de proteger as suas artérias. É uma resposta às necessidades genéticas implantadas nas células pelo nosso Criador. Sim, nós necessitamos de exercício, pois somente essa condição vai satisfazer as necessidades básicas do nosso organismo. Agora, prevenção é sempre o melhor remédio, é sempre a melhor opção, né? Prevenir. Você já ouviu falar de prevenção? Refere-se à chamada medicina preventiva? Não vai se tratar principalmente de você ir primariamente ali vai no médico, vê o seu colesterol, vê como que tá, faz um eletro, faz todos os exames de sangue para ver como que estão as coisas no seu organismo. Ele vai muito a mais do que isso, essa medicina preventiva. A gente faz de tudo para cuidar da saúde como num todo. A gente tem que pensar em fatores mentais e fatores psicológicos também. A taxa elevada de colesterol, ela é responsável pelo endurecimento das artérias. E essa taxa, ela se eleva devido à ingestão das gorduras animais, né? Vocês entenderam disso. Além dessas gorduras animais que você consome, o estado mental também ele pode favorecer ao aumento do colesterol. Você sabia disso? A tensão nervosa, ele pode elevar o colesterol e consequentemente, os riscos de arteriosclerose, tá? Então, o temor, a ansiedade, a raiva alteram, sim, as células nervosas que começam a produzir hormônios e substâncias lesivas à circulação. Então, as pessoas de personalidade dura, as pessoas que sempre estão irritadas, iradas, refletirão em suas artérias o mesmo endurecimento e a mesma rigidez. Então, é a ação do corpo sobre a mente. A mente, sim, vai se beneficiar dos exercícios do organismo. Juntamente com exercícios vem o melhor controle do apetite e não será necessário usar um monte de medicamentos, de estimulantes ou qualquer outros recursos também até para controlar o seu apetite. Uma outra coisa também que a gente recomenda é não usar o café e nem o cigarro, porque isso acaba aumentando a tensão e a ansiedade. Então, cuidar desse ponto. Então, a minha pergunta para você é, o que está faltando? Por que nós continuamos a nos prejudicar e nos destruir, mesmo estando consciente do rumo que nós estamos seguindo? Não teria solucionado o problema se não tivéssemos compreendido a palavra de Cristo, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É possível ao que crer. Qual é a base dessa mudança? É o amor. O amor que Deus demonstrou por toda a sua raça, por todos nós, por mim e por você. Nós temos que ir ali, Deus criou a gente perfeitamente, ali Ele deu os alimentos que a gente precisa estar consumindo, que é uma alimentação sem gordura, com muitas frutas, verduras, cereais integrais, o exercício, que é muito importante, como expressão que o amor que Deus tem pela gente. E isso tudo acaba regenerando a nossa saúde. Então, vamos tomar cuidado com as porções que nós estamos consumindo aí de gorduras,
as nossas ansiedades, os nossos temores. Vamos entregar tudo para o trono de Deus e pedir para Deus nos ajudar a viver de uma maneira simples, com uma alimentação simples, ingerida com um coração alegre e sempre grato, fazendo o nosso exercício diariamente, e a eliminação gradual e segura, ela vai estar acontecendo dentro do nosso corpo, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a importância de cuidar do seu corpo para evitar complicações como aterosclerose. Nos siga para mais dicas como essa nas redes sociais. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.